Podemos? Ok, perfeito. Queria que o senhor falasse, né, o BRT Sorocaba, outras cidades também já iniciaram construções de BRT. Qual que é a importância para Sorocaba um sistema de transporte rápido e investimento muito alto? Qual a segurança aí para manter esses investimentos e de repasses também do Ministério aí que vem, do governo federal, que vem com corte de gastos nos últimos tempos? O desafio do BRT, que hoje nós já temos projetos e vamos vencer, é diminuir pela metade o tempo de percurso de qualquer passageiro de ônibus em Sorocaba. Nós queremos competir com o automóvel, ele poderá circular, mas o ônibus no BRT vai chegar em metade do tempo. Esse é o nosso grande objetivo para dar, além de segurança e conforto, velocidade para o passageiro. Vamos deixar o carro na garagem e andar de ônibus em Sorocaba. Prefeito, o Ministério das Cidades que a finalização dessa obra é 31/8 de 2021. A Prefeitura fala em 24 meses, que daria final de 2020, mais ou menos. A Prefeitura está antecipando esse término de obra ou estão havendo uma falha de comunicação entre a Prefeitura e o Ministério das Cidades? É que o projeto foi modulado. Nesse governo nós vamos fazer em 18 meses o eixo Norte-Sul, passando aqui pela Avenida Itavuvu. Existe também no projeto original o eixo Leste-Oeste, mas talvez nós nem o façamos. Em vez de fazer o corredor lá, pode ser que nós façamos apenas as faixas exclusivas, o que já foi aceito também, na hipótese, pelo Ministério das Cidades. A dúvida é o VLT, o aproveitamento ferroviário. Se ele for viável, nós já temos estudos preliminares que sim, então nós faremos o VLT e não o BRT no Leste-Oeste. Mas isso nós vamos verificar ao longo do tempo. Este já vai começar a obra amanhã mesmo. Prefeito, queria que o senhor falasse sobre os transtornos. Muito se fala que essa obra trará transtornos aqui para a região. Quais são esses transtornos e o que a Prefeitura já planeja fazer para tentar diminuir o máximo possível esses transtornos? Esta é a principal região da cidade. A maior parte da população mora aqui, da linha do trem para cima, a região norte. E esse é o principal corredor. Então, com ele interditado praticamente todo, nesses próximos meses, haverá algum transtorno. Eu espero que nem tanto para os usuários de ônibus. Temos várias linhas e vários corredores um pouco menores, mas alternativos ao deslocamento. Entretanto, o comércio, os moradores terão obras na frente das suas casas ou estabelecimentos. Naturalmente, isto vai sendo também em etapas, mas eu peço a compreensão desses moradores e comerciantes. Se tiverem esse transtorno e algum prejuízo, aguardem, porque depois que o BRT ficar pronto, o lucro do comerciante vai multiplicar por 5 ou mais. E também a valorização dos imóveis para quem tem casa vai ser muito grande. Isso eu posso garantir. Prefeito, sobre o custo da obra e financiamento. Esse dinheiro está vindo não do orçamento, nós nem teríamos capacidade para isso. Vem de financiamento do Ministério das Cidades, financiamento com juros muito baixos e que serão pagos ao longo de vários governos à frente, como é natural. Nós também estamos pagando dívidas de governos anteriores, mas uma parte disso está vindo da empresa que venceu a licitação do BRT, que é o consórcio. Mas não esquecendo da outra empresa, que é a STU, que está em harmonia. As duas empresas operadoras, felizmente, estão em total harmonia em Sorocaba, porque vão compartilhar o tronco, o corredor. Prefeito, vai haver desapropriações? Como é que vai ser feito isso? Algumas desapropriações, sim, deverão ser feitas, não necessariamente nesse eixo norte-sul. O projeto é um todo, envolvendo também o trecho leste-oeste. Esse nós não vamos começar fazendo o corredor daquele trecho e apenas as faixas exclusivas, ou seja, em toda a cidade o deslocamento vai ficar melhor e mais rápido, mas o nosso foco é aqui. Portanto, a desapropriação existe, ela será paga pelo conjunto do financiamento, mas não é um problema que vá atrapalhar a execução das obras. Prefeito, a tarifa é a mesma prevista inicialmente? Em razão da construção do BRT, sim, não haverá um aumento de tarifa em razão disso. É claro que em razão da inflação, todos os anos, no começo do ano, há necessidade de a gente revisar. Conforme a variação do preço dos insumos, de que o principal é sempre o elemento humano, a mão de obra, nós temos que fazer o reajuste, mas não em razão do BRT. Mas eu digo do próprio BRT quando ele ficar concluído. Não, a tarifa, a principal tarifa nossa é o passe social, mas envolvendo as demais tarifas também, o Vale Transporte e o passe estudante, não haverá, nunca deverá haver o impacto em razão do projeto, é apenas em razão da inflação. Mas a sua pergunta é boa. Provavelmente haverá um aumento
no quilômetro rodado, que se paga às empresas, não é tarifa. Isso é subsídio, que nós já fazemos algum subsídio, possivelmente seja um pouco maior. Como também a prefeitura é responsável pelo pagamento e funcionamento das escolas, da educação, da saúde. Há muita coisa subsidiada. O transporte é que é menos subsidiado, mas uma parte vai continuar sendo. Prefeito, gerou polêmica com os vereadores da Câmara Municipal a doação do terreno no final da Avenida Ipanema para a garagem do BRT. Como que está isso? Qual vai ser o terreno utilizado para essa garagem? O Poder Legislativo é o mais importante e muitas vezes o processo demora porque alguns vereadores levantam preocupações. Mas eu acredito que nas próximas sessões isso seja aprovado. Nós só estamos propondo lá, no espaço da antiga garagem da TCS, até porque já foi garagem mesmo. Aquele solo pode estar um pouco, ninguém levantou ainda, mas contaminado com combustíveis. Não é nada grave, então nada melhor que seja uma própria garagem do que qualquer outra utilização. Mas nós estamos propondo isso porque, infelizmente, houve uma ocupação, uma invasão imobiliária de famílias que já estão instaladas lá. Não são barracos, são casas em alvenaria. É para respeitar as pessoas, famílias que moram lá, que se já não houve a reintegração de posse, nós entendemos que devemos regularizar a vida dessas famílias e não retirá-las desse local. É o local que foi concebido antes. É por esse motivo social, humano até, é que nós queremos fazer lá na antiga garagem da TCS. Prefeito, a discussão de cidades que estão construindo o BRT como Campinas, da integração com a região metropolitana. E Sorocaba também passa por isso. Há um projeto para que no futuro seja integrado com a região metropolitana em uma tarifa única? Existe esse projeto ou não? Existe no nosso plano de governo, não há nenhuma lei que nos obrigue, mas realmente é o que todos nós queremos, os que estudam o transporte e a população. Essa primeira integração deverá acontecer com o Votorantim. Já tenho conversas com o prefeito Fernando Oliveira para que, num rateio dos dois sistemas, uma só tarifa, o usuário que venha lá de Santa Helena vá até o Cajuru ou qualquer outro local de Sorocaba, pagando com transbordo e integração uma única tarifa. Isso também vai levar tempo, talvez meses, mais de ano, mas já está em andamento. Com outras cidades, Iperó, por exemplo, uma ligação com Jorge Wetter, Jardim das Monções, talvez seja o segundo caso. É necessário um acordo entre cidades para que a remuneração do sistema seja sustentável. A sustentabilidade é um ponto de partida, mas é nosso interesse sim. Prefeito, o valor da passagem do BRT será o mesmo valor do passe social? Sim, será o mesmo valor. Porque há uma diferença entre o que o passageiro já paga e o que a prefeitura e a URBS pagam para a empresa operadora. A operadora é a chamada tarifa técnica, que não é a tarifa paga pelo usuário. São coisas diferentes. Claro que tudo tem que representar o mesmo bolo financeiro, mas há o subsídio que sempre existiu e vai continuar existindo. Então não haverá um aumento de tarifas mesmo com o BRT funcionando. Mas é lógico que o custo do sistema deve aumentar um tanto. Mas isso já está previsto para ser arcado pelo subsídio que a prefeitura e a URBS já fazem. Qual que é o valor desse impacto, prefeito? Hoje? Quando a prefeitura subsidiar o BRT? O impacto? Não, olha, não sabemos, até porque nós já temos 18 meses ainda antecipados, né? Mas o que eu devo dizer é que não haverá um aumento em razão da obra, mas sim em razão da reposição inflacionária e da capacidade de subsídios da prefeitura, só isso. Prefeito, o senhor falou do trecho leste-oeste. Esse trecho também tem um projeto da prefeitura do VLT. Esses dois projetos vão juntos ou a prefeitura já começa a imaginar que o BRT talvez seja melhor ou mais rápido ao término da obra do que o VLT nesse trecho? Sim, eu não vou falar em tom crítico, mas os governos anteriores ignoraram a existência da ferrovia em Sorocaba. E o projeto do BRT avançou e foi aprovado. Foi essa a primeira atitude que eu tive em Brasília, eu não passei. A ideia de a gente aproveitar a linha do trem, que já está ociosa. Nem há uma previsão de aumentar a quantidade de trens de carga em Sorocaba. Queremos aumentar em passageiros de vários tipos, o próprio VLT, mas também o trem de média velocidade para São Paulo, é outro projeto. E o Ministério das Cidades autorizou que a gente modulasse o projeto inicial. O VLT dando certo, e ele vai dar certo porque os estudos preliminares confirmam isso. Nós aí não faremos o corredor no sentido leste-oeste, mas as faixas exclusivas sim, já começaremos a fazer agora. Se eventualmente houver um problema mais forte, que não é nem previsível com o VLT, simplesmente nós faremos o corredor naquele sentido. Mas por quê? Se nós temos uma ferrovia que hoje está ociosa, corta a cidade no meio. As cidades onde o VLT não se demonstrou viável, mas Sorocaba é um
caso completamente diferente, porque nós temos duas metades e com a harmonia que nós já conquistamos com as empresas operadoras de ônibus, e talvez elas também sejam numa planilha diferenciada, mas sob o mesmo contrato, as operadoras do VLT. Será como empresário de ônibus comprar veículos com roda de aço, algo assim. Então nós vamos ter um transbordo fazendo com que o passageiro que venha de um bairro, ele ande 1 quilômetro ou 2 numa linha alimentadora, que pode ser até com micro-ônibus, caia no tronco, pode ser o BRT ou o VLT, complete a viagem, sem precisar congestionar em nenhuma das vias. Essa é a ideia principal. Nós vamos associar BRT, VLT com as empresas de ônibus. Por isso que a viabilidade do sistema Sorocaba é comprovada. Prefeito, o governador anunciou o trem intercidade, o senhor falou trem de média velocidade, em Campinas, São Paulo, um trecho que já existe, eles vão utilizar para fazer as viagens experimentais. Ele chegou a conversar de fazer algo parecido no trecho Sorocaba-São Paulo ou não? Já garantiu. Aliás, os últimos governadores todos já garantiram que agora o projeto do trem intercidades, que é, com outro nome, apenas a volta do trem de passageiros. Para Sorocaba, na minha opinião, convicta, já temos estudos e vamos convencer o futuro governador, seja quem for, a colocar a Sorocaba em primeiro lugar nessa lista. O nosso sistema de trens intercidades é muito mais viável e sustentável do que o sistema de Campinas ou até de São José dos Campos. Nada contra aquelas cidades. A nossa via férrea, ela está ociosa. Não há nenhum embaraço, absolutamente nenhum, nem desapropriações para a gente revigorar o trem de passageiros. Aliás, a CPTM já chega em São Roque. Nós vamos provar para o futuro governador, e todos os candidatos são meus amigos, que Sorocaba vai ser o primeiro. Nós queremos que o trem intercidades de Sorocaba com a capital, para que o passageiro que precisa chegar à capital não vá de carro, e na verdade nem de ônibus, vá de trem. Prefeito, o senhor falou agora do projeto do VLT, né? O senhor teve uma visita ao Rio de Janeiro no final de agosto para conhecer o sistema do VLT Carioca, e a empresa Alstom o recebeu lá, foi divulgado pela sua assessoria. Uma semana depois, esse edital ele foi alterado a data de entrega das propostas, né? De 10 de setembro para 5 de outubro. O que mudou nesse projeto? O que o senhor conheceu lá que mudou, que fez esse projeto sofrer alterações? O projeto do VLT do Rio de Janeiro, não só o projeto, já está funcionando. Eu considero, por estudos e especialistas que me trouxeram essa informação, é o melhor do Brasil. Não vai ser igual ao nosso, porque ele é o bonde moderno do Rio de Janeiro. Ele anda na mancha urbana da cidade. O nosso não estará nesta etapa dentro da mancha urbana. Possivelmente daqui a 2 ou 3 governos, se continuar essa preferência pelo modo ferroviário, possa ser feita uma derivação do nosso tronco para um outro ramal que passe exatamente pelo centro de Sorocaba. Mas por enquanto nós não faremos isso, porque temos que focar o que seja mais importante. E esse foco é o seguinte: aproveitar os 2 pares de trilhos que nós temos da antiga estrada de ferro sorocabana e que hoje estão ociosos. Isso vai valorizar todos os imóveis no entorno. Uma parte do dinheiro que vai financiar o VLT nesse entorno da antiga FEPASA vem justamente da operação urbana consorciada. Investidores vão comprar títulos e esses títulos são utilizados para construir as estações, os melhoramentos no VLT, e depois, com a valorização dos títulos, quem investiu vai ganhar dinheiro. Essa é uma das formas para a gente viabilizar a construção do VLT. Mas não é igual ao do Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro tem vantagem e desvantagem em relação ao nosso. O nosso vai com mais velocidade, por exemplo, porque ele é segregado. A entrada e saída do nosso VLT será pelas estações. No Rio de Janeiro, no começo eles colocaram até um motociclista na frente para evitar que algum pedestre desavisado ficasse no caminho do VLT. Rio de Janeiro é o bom e moderno, algo muito bom, mas não é igual ao nosso projeto. Entretanto, as oficinas, o sistema de controle, possivelmente será igual. Daí a nossa viagem para lá. E essa alteração na data teve alguma ligação com essa viagem? As empresas demonstraram interesse? Ou vocês perceberam que tinha pontos a mudar no edital de chamamento? Honestamente, nem soube dessa mudança. E nem haveria tempo, em razão de uma viagem, depois de poucos dias, já fazer a mudança. Essas coisas acontecem por algumas observações no próprio edital que vêm das equipes internas, alguma falha ou alguma melhoria que possa ser feita, ou até por a sugestão de algum dos pretendentes. O importante nessa fase é a gente ajustar antes que uma falha possa crescer e lá na frente, na hora H, aparecer uma impugnação judicial. Isso tem acontecido muitas vezes.
Quando é necessário melhorar ou corrigir uma pequena falha, a minha ordem é fazê-lo, porque a gente ganha tempo lá na frente. Agradecendo ao prefeito José Crespo, que falou com a imprensa agora, nós aqui ao vivo, nessa transmissão para você, amigo do Jornal Zenorte, conversando com o prefeito de Sorocaba no lançamento das obras do BRT. Pedindo que você curta, compartilhe nossos vídeos, porque você já sabe, tá ao vivo, tá no Zenorte.